Muito boa noite, está no ar o programa Cruzando as Conversas, a sua companhia de fim de noite, de segunda a sábado, aqui na RDC TV. Especialistas debatem os principais temas da atualidade, hoje, que interferem diretamente na vida dos gaúchos e gaúchas. Logo após o primeiro mês de gestão, o governador Eduardo Leite, aqui do Rio Grande do Sul, enviou à Assembleia Legislativa uma proposta polêmica. A PEC 272 de 2019 foi apresentada na primeira semana de fevereiro com o objetivo de retirar da Constituição do Estado a exigência de uma consulta popular sobre a venda da CE, Sulgás e Companhia Rio-Grandense de Mineração. O projeto tramita atualmente na Comissão de Constituição e Justiça da Casa e deve ser apreciado no mês de abril. Em contraponto a essa proposta, foi lançado na semana passada um ato público defendendo a realização do plebiscito. No entanto, nós vamos perguntar aqui e nossos debatedores irão responder. Cabe à população gaúcha decidir o futuro sobre a venda das estatais? Aqui ao meu lado, a deputada estadual pelo Partido dos Trabalhadores, a Sofia Cavedon. Do meu lado esquerdo, o Fábio Osterman, deputado do Partido Novo. Aqui na minha direita, mais uma vez, o Gustavo Rocha, ele é diretor do SENGE do Rio Grande do Sul. E na minha outra ponta esquerda aqui, o Eric Lins, deputado estadual dos Democratas. Muito boa noite, eu vou começar então pela ordem aqui, a deputada Sofia Cavedon. Deputada, respondendo à nossa pergunta inicial, cabe a população, não vamos falar da Constituição, porque pela Constituição, se está na Constituição, é óbvio que cabe, mas como a senhora defende este ponto do plebiscito? Certo. Boa noite, Ângelo, boa noite aos telespectadores, o Fábio, o Eric e o nosso companheiro Gustavo, do SENGE. Eu defendo o plebiscito porque a Constituição prevê em função de uma norma federal, né, da Constituição Federal, que diz que todo o poder emana do povo, será exercido por ele através dos seus representantes e diretamente. Lá no artigo 14, a Constituição vai prever a participação direta, através de plebiscitos, referendos, enfim, assembleias. Um exercício muito pouco realizado nesse país. Nós tivemos 2 plebiscitos só, aqui no estado do Rio Grande do Sul nenhum. Em Porto Alegre nós tivemos uma experiência que foi extraordinária. Não sei se tu lembra, se os telespectadores lembram, era sobre a moradia na orla, se era possível a propriedade privada na orla do Guaíba, em função da área do estaleiro, do Pontal, que foi aquela polêmica que agora está saindo do empreendimento. E acabou que o prefeito Fogaça, né, na segunda, reenviando a lei, ele colocou o condicionamento a um plebiscito, sim ou não. E foi extraordinário, porque a população se manifestou que não queria moradia privada ou privatização na orla do Guaíba. Foi a única experiência. E se nós acreditamos que a democracia deve se ampliar, deve se aprofundar, nós precisamos oportunizar ao povo que discuta questões que são estratégicas. Então, a Constituição, ela prevê plebiscito para as empresas públicas. É a CE, a CRM, a Sulgás, mas é também a Corsã e também o Banrisul. O governador, claro, ele disse que não tem intenção de vender o Banrisul, ele se comprometeu na campanha, e a Corsã também não. Mas, retirando essa cláusula, nós estamos abrindo este caminho. Este é um ponto importante. Segundo, diz respeito à questão energética, né? A questão que é base para o desenvolvimento, é base para acesso à água, por exemplo. Se não há energia, nós não conseguimos ter água. Nós precisamos saber que o desenvolvimento econômico desse estado, as possibilidades de futuro, como está vinculado à gaseificação do carvão, uma possibilidade de tecnologia, de desenvolvimento, de pesquisa e de incremento econômico desse estado. Temos que discutir com a população, ou seja, Sulgás, fornecimento de gás natural, enfim, são questões estratégicas, não são questões pontuais. Então nós defendemos que a população passe a participar. Porque essa ideia de dar notícia para a população de que é inexorável, que é necessário, que é preciso, que o Estado é grande e eu decido e vou encaminhar, essa ideia é uma ideia muito simplista diante
vamos dizer, aceitando a ideia da crise, né? Se nós estamos em crise, não existem soluções mágicas. As soluções, eu acredito, sempre vêm de um debate muito profundo e alargado, de diferentes pontos de vista, e daí sairão as melhores soluções. Então, por todas essas razões, eu acho muito importante fazer o debate com a população sobre o destino das empresas públicas. Tá bem, deputado. Muito obrigado. Deputado Fábio Osterman. Bom, muito boa noite a todos os espectadores, boa noite, Ângelo, boa noite a todos os colegas de mesa aqui desse debate. Como a Sofia bem disse, a Constituição de 88 consagrou instrumentos de democracia direta, qualificando o Brasil como uma democracia semidireta, ou seja, que conjuga instrumentos de democracia representativa com instrumentos de democracia direta. Ocorre que os instrumentos de plebiscitos e referendos foram pensados para tratar de pautas realmente fundamentais e mais ainda fundantes da organização política e da sociedade brasileira, como foi o caso, por exemplo, do plebiscito em 1993, que versava sobre a forma de governo e o sistema de governo. E assim como também foi o caso em 2005, quando se realizou um plebiscito nacionalmente para se deliberar sobre a questão do armamento civil. Na ocasião, até vale ressaltar, foi realizado durante o governo Lula e o governo Lula, do Partido dos Trabalhadores, realizou o plebiscito, mas não aceitou o resultado desse plebiscito, inclusive, né? Então, a gente começa a perceber que parte do discurso do PT de defender a democracia participativa se limita, em boa parte das vezes, quando lhes convém. Assim como foi o caso ano passado, quando o governador José Ivo Sartori queria realizar um plebiscito para deliberar sobre a possibilidade de privatização ou não dessas três empresas, CS, CRM e Sulgás, e o Partido dos Trabalhadores, ao lado do PSDB, inclusive, lamentavelmente, partido do governador Eduardo Leite, se posicionou contrário à realização do plebiscito, porque aparentemente não era conveniente politicamente para esses dois partidos à época. Eu, por convicção, sou contrário à própria a realização do plebiscito para uma questão como essa, porque eu considero que é um ato de gestão do Poder Executivo e que os representantes do povo, ou seja, os 55 deputados estaduais que foram eleitos em 7 de outubro, eles têm esse poder delegado pela própria razão de existir da Assembleia Legislativa de deliberar sobre esse tipo de questão. Então, acho que é uma questão técnica, é uma questão que versa sobre se a gente quer ficar caindo numa democracia plebiscitária, onde a gente vai ter plebiscitos para definir absolutamente tudo, e daqui a pouco a gente vai estar definindo, por exemplo, por plebiscito o orçamento do Estado, enfim, a adesão ao regime de recuperação fiscal, que são questões bastante profundas, talvez até mais profundas do que se o governo vai ou não manter uma companhia como a CRM, né, que é uma companhia que tem cerca de uma centena de trabalhadores, que tem um resultado operacional de uma empresa de médio porte, enfim. Então a gente precisa se perguntar sobre se a gente quer cair nesse caminho de democracia plebiscitária, onde a gente vai, quem sabe daqui a pouco os 11 milhões e meio de gaúchos deixarem suas atribuições e se dedicarem somente a votar, questões que em países civilizados, em estados civilizados do nosso Brasil, são decididas pelo parlamento, ou se a gente vai realmente seguir as regras estabelecidas nos outros lugares do Brasil, que também seguem a Constituição Federal, e vai permitir que o parlamento faça o seu trabalho e delibere sobre essas questões. Tá bem, Fábio. Gustavo Rocha, diretor do SENGE. Uma boa noite aos colegas da mesa, uma boa noite aos nossos espectadores. Eu fico aqui muito confortável em falar sobre esse tema, principalmente porque eu não tenho nenhuma veiculação partidária. Eu estou aqui representando uma categoria, um sindicato, que já se posicionou publicamente a favor da realização do plebiscito. E a razão fundamental, além de todas que foram postas aqui, é pela percepção da falta de informação que se tem sobre o projeto. Eu acho que é muito pouca informação que se tem sobre o que vai se fazer com o dinheiro, para quem que vai ficar o passivo. A folha de pagamento dos ex-autárquicos, que é uma âncora que a CE herdou, ela vai passar para a folha do Estado. As ações que tem, assim como o primeiro CRC, onde a CE teve sucesso e a União teve que pagar uma indenização para a CE, agora tem o mesmo mérito sendo julgado nesse momento, e a gente está falando em 8 bilhões de reais. Esses 8 bilhões de reais vai ficar com quem?
vai ficar com o governo do estado, vai ficar com a empresa que comprar? Eu não estou botando respostas aqui, são coisas que são perguntas, né? Então, é muito evidente que existem muitas perguntas a serem respondidas, né? Então, concordo em muitos aspectos aqui com a deputada. O deputado Fábio concorda integralmente, e é importante ressaltar que o governador Eduardo Leite foi um dos responsáveis, talvez, por a CE já não ter sido vendida, porque ele obstaculizou o governo anterior, porque na ocasião o seu discurso é que precisava-se de diálogo. Diálogo, eram temas muito complexos a serem debatidos e não podia se debater em apenas 3 meses esse tema. E por isso, inclusive, eu, como não tenho partido, posso falar, votei no senhor, governador Eduardo Leite, esperando que o senhor desse cumprisse com a sua palavra quando disse que ia debater o tema. Fico muito frustrado pessoalmente como eleitor, porque de fato essa promessa não foi concretizada. E de fato, sem juízo de valor, eu acredito piamente que a população tem o direito, sim, de ter esse debate. Porque é um debate que interessa, sim. Se não interessasse a população, não estaríamos hoje aqui debatendo e não estaria tendo essa repercussão que está tendo. Se esse assunto é ou não para o parlamento decidir, eu acho que é discutível, né, o fato que o deputado Fábio coloca, mas é importante ressaltar que na Constituição do Estado não entra um tema simplesmente porque alguém quis. O parlamento decidiu que esse tema era relevante e estaria na Constituição. Por unanimidade. Por unanimidade. E me preocupa também, talvez, uma contradição que me vem à cabeça nesse momento, quando a gente fala da liberdade, né, de menos influência do Estado nas questões sociais. Me parece contraditório, ainda que eu reconheça que o Partido Novo é um partido coerente com as suas convicções, demonstrou isso quando fez oposição ao PSDB, na ocasião em que, por causa do PSDB que se juntou com o PT, não foi aprovado o pacote que reduziria o tempo do plebiscito e aconteceria agora nas últimas eleições. Então, o Partido Novo é um partido muito coerente, a gente tem que reconhecer isso. Mas eu percebo uma incoerência quando a gente fala que a gente está tirando hoje um direito da população e está delegando para o governo. A verdade é essa. Então, assim, uma vez que está lá e foi colocado por unanimidade pelo mesmo parlamento, me parece que pelo simples, assim, mudou o vento, agora já deixou de ser importante, a gente não vai mais discutir. Eu não vejo qual é o mal que existe em debater esse tema. A gente percebe agora, antes do programa começar, que a gente estava debatendo, né, aqui com o deputado, e aí já veio uma série de informações que eram equivocadas. Casualmente, né, e eu estou aqui para isso, né, para tentar prestar alguns esclarecimentos, para que a população também possa se informar. Então, eu sou absolutamente defensor de que a população seja informada sobre isso e decida. E essas questões, talvez os deputados aqui que sejam a favor da extinção do plebiscito tenham essas questões, e eu gostaria que fossem colocadas aqui, então. Qual é o passivo? Com quem fica esse passivo? Porque é importante dizer, até hoje, o governo estadual nunca colocou nem um centavo na CE. Vejam essa informação. Ela é completa. Quando eu falo isso, as pessoas são descrédulas, porque não acreditam. Nunca colocou um centavo. Todo o lucro e prejuízo realizado pela companhia foi coberto pela própria companhia. Hoje, se for vendida a CE, os ex-autárquicos, que é uma folha de inativos, cuja CE tem que pagar por eles e não é reconhecida na sua tarifa, são 140 milhões por ano que a CE tem, já larga com 140 milhões no negativo há décadas. Que é daí que eu falei o CRC, que é uma ação que já do primeiro prazo de apuração já foi reconhecida, e a CE tem, então, obviamente não é nem por jurisprudência, porque é o mesmo mérito, ela tem 8 bilhões para receber. Com quem vai ficar? Com quem comprar? Por 2? Então, eu só gostaria de colocar essas questões, e se os deputados tiverem essas respostas, então acho que é uma boa oportunidade para a gente esclarecer a população.
Tá bem, Gustavo, muito obrigado. Nós vamos chegar lá. Agora, o Eric Lins, dos Democratas, por favor, Eric, qual é a tua impressão? Bem, boa noite, Ângelo, boa noite, Sofia, Gustavo, Fábio. Gente, o que a gente está fazendo aqui é debater. Tá? Então, o primeiro argumento dizendo que não está tendo debate público, esse argumento tem que cair por terra. Nós estamos debatendo. Isso é um debate público e nós estamos levando informação para as pessoas. Isso é importante se deixar bem claro. O que a gente tem que lembrar, o que é o plebiscito? É uma consulta popular. Foi consagrado na nossa Constituição Federal, foi consagrado aqui na nossa Constituição Estadual, ainda porque isso é obrigatório. Mas perceba, há algum tempo atrás nós fizemos um plebiscito sobre porte de armas. Foi uma consulta e o que o governo fez? Não respeitou esse plebiscito, porque o plebiscito é uma consulta. Existe um outro instrumento que é o referendo, esse sim é vinculativo, ele é feito depois. O que a nossa Constituição Estadual fez é praticamente um referendo às avessas. Falou que para você fazer uma alteração, uma venda, por exemplo, você precisaria de um plebiscito autorizando. Veja bem, não é uma simples consulta, é uma consulta autorizando. Já é diferente daquela que a gente fez com a nossa autorização para porte de armas. Estão lembrados disso? Já vê que existe uma incongruência entre a Constituição Estadual e aquilo que é feito na Constituição Federal. E por que as incongruências não param por aí? Existe uma coisa chamada paralelismo das formas. O que é isso? Paralelo, no mesmo patamar. Tudo aquilo que eu exijo para construir e para criar é o que eu vou exigir para desconstruir ou para modificar. Para criar uma estatal, você não precisa de um plebiscito. Você não precisa consultar a população para dizer que tu vai gastar mais o dinheiro dela em, de repente, uma autarquia que não faz o menor sentido. Mas você quer exigir um plebiscito para desconstituí-la. Por que isso foi criado dessa maneira e mesmo de uma forma unânime lá atrás? Primeiro que uma Constituição, geralmente ela é feita de uma forma compromissória, em que existem acordos, uma forma muito tranquila, no momento de redemocratização, e lá em 1989. Isso é muito natural acontecer. Mas hoje, eu preciso até fazer minhas as palavras do Gustavo. O tempo mudou. O tempo mudou sim, e tanto que esse dispositivo nunca foi usado. E a gente não pode jogar sobre as costas da população, muitas delas que não são servidas dos serviços da Sulgás, que não são servidas dos serviços da CE, que não têm a menor ideia do que seja CRM, e jogar sobre as costas dela uma escolha que vai pesar nos bolsos dela no final das contas. Isso é usar um discurso até mesmo distorcido para poder manter as coisas como estão. Manter as coisas como estão como? Com o déficit da CE, é verdade. O Estado nunca jogou dinheiro para dentro da CE. É por isso que ela está com 1,2 bilhão de patrimônio negativo. Isso vai estourar nas costas de quem? E eu te lembro mais, o maior patrimônio da CE é a concessão, que ela está quase perdendo. Ainda porque ela já perdeu os parcelamentos dela de ICMS, que é uma das maiores devedoras do Estado, se não a maior. Já perdeu o parcelamento e praticamente já perdeu a concessão várias vezes. Se perder, é o último patrimônio dela que vai perder. É uma grande oportunidade do Estado sair igualado no mínimo, se não ganhando um pouquinho. E esses momentos de escolha, essa análise, essa responsabilidade, eu não vou jogar em cima das pessoas que nem conhecem os serviços. Tem que cair em cima da gente que recebeu os votos da população exatamente para representá-las, para poder estudar os assuntos e poder falar, olha, o que está acontecendo é isso aqui. Porque nenhum de nós está lá para ser bonequinho. Nós estamos lá efetivamente para tomar decisões e arcar com o peso dessas decisões. Para começar, a gente vai por aqui. Ainda porque as questões de quem vende, quem fica com passivo, de que forma isso vai acontecer, de que forma vão acontecer os pagamentos dos aposentados, isso se faz no curso da lei que vai fazer a venda ou a privatização ou a federalização, o que quer que seja. É lá na frente. Neste momento, estamos retirando uma disparidade. Se eu não preciso para constituir, eu não preciso para alterar ou para desconstituir. Para começar, estamos aí. Tá bem, Eric, muito obrigado. Então eu queria dizer que a participação do público é essencial aqui. Você pode acompanhar o nosso programa ao vivo na internet e enviar seus comentários através do facebook.com/rdctv digital ou pelo WhatsApp. O número é 519981599990. Participe, envie a sua mensagem para nós aqui. Deputado Sofia?
primeira questão que eu tenho que repor é essa afirmação de que o PT não respeitou um plebiscito. Vamos lá. O que aconteceu foi um referendo, certo? Após a votação do Estatuto do Armamento, foi, no próprio Estatuto, na própria lei, foi definido que o artigo 35 seria colocado ad referendum. E o que dizia o artigo 35? É proibida a comercialização de arma de fogo e munição em todo o território nacional, salvo as entidades previstas no artigo 6º desta lei. E este referendo é um ad referendo, e aqui o Eric coloca bem, é diferente de plebiscito, ele é posterior à lei, né? Ele teve uma votação que não concordando com a proibição, 63%, 36% a favor. E, portanto, caiu. O artigo 35 caiu. E continuou se comercializando armas de fogo no Brasil. Sim. Tanto que, é claro, que dentro das regras já estabelecidas no próprio Estatuto. E com mínimo 25 anos de idade, tem que provar para que quer, não é porte, é para ter em casa. Muito bem, questões que querem ser alteradas agora, que Bolsonaro quer alterar diante de um país extremamente violento, que mata quase 70 mil pessoas. Foi respeitada a opinião da população. Muito bem, eu volto agora para o tema do plebiscito. Não fica claro por que mesmo a responsabilidade tem que vir para os deputados só e não para a população. Isso, para mim, ele é até um pouco das ideias iluministas, que tem assim uma elite iluminada, preparada, que decide no lugar do povo que seria incauto, que seria incapaz, que seria não preparado, né? Essa ideia a gente vem superando. Isso justificou muitos estados totalitários, justificou uma opressão sobre o povo, uma substituição da vontade da maioria. A democracia, ela recoloca a vontade da maioria, o poder que emana do povo. E é preciso exercitar este poder. Para quê? Para encontrar, não tenho a menor dúvida, para encontrar as melhores soluções. A minha pergunta é, quem tem medo? Porque está resguardada a possibilidade do Legislativo votar na sequência. O plebiscito consulta. Bom, depois o Legislativo poderá até discordar. Bom, mas o povo achou... Eu não discordaria, eu respeitaria a vontade do povo, mas está resguardado o espaço do Parlamento. Está resguardado o espaço do Parlamento fazer o debate, como o Eric diz, nós já estamos fazendo. Vamos fazer o debate com o povo no processo do plebiscito. E aí vamos escutar temas importantes, como o que o Ângelo traz aqui. Nós queremos matar a galinha dos ovos de ouro? Então, não, mas assim, a CE atende hoje 1/3 do Estado. É a galinha dos ovos de ouro. Isso. Só os ovos podres, porque a CE deve quase 2 bilhões de reais de ICMS, ajudando a quebrar Fábio, o Estado. sobre isso eu quero falar. Pois é. A CE, no nosso período, ela negociou o seu ICMS e estava pagando em dia. Nós temos uma suspeita que agora, no último período, com dinheiro e caixa, a CE deixou de pagar e sofre com isso multas e juros. E isto pode representar uma gestão temerária, proposital. Porque dever o ICMS para o Estado, negociar o ICMS, isso é da empresa. As empresas... Quantas empresas sonegam? Quantas empresas elas aproveitam refis? E a CE é uma empresa estatal. Se ela deve, é porque teve uma decisão de gestão ligada ao Estado. Bom, agora depois eu passo parcelado, enfim. Não dá para dizer que esse é o principal problema. A CE tem a receber, ela já recebeu 3 bilhões e ela tem a receber 9 bilhões. O que foi feito, a população que está acontecendo hoje, e aí eu afirmo, é importante a população opinar, porque a RGE, a parte que foi privatizada, ela tem muitas queixas. A população está fazendo audiências no interior, porque não tem solução para a falta de energia, tem temporal, demora uma semana para repor, não tem respostas, não tem atendimento de qualidade. A parte privatizada, e eu gostaria que os telespectadores se manifestassem aqui para o programa, tem muitas queixas. Então, mas o que eu te pergunto é o seguinte, Fábio, as pessoas estão experimentando a privatização. Mais legítimo ainda é, Eric, que as pessoas que estão vivendo a privatização, a parte privatizada, diga. Ela tem
ela tem como dizer, ela tem opinião sobre como está sendo servido. Então, eu creio que nós já experimentamos privatizar uma parte importante. E nós defendemos, eu defendo claramente que soberania energética tem que estar na mão do governo. Porque, assim, tem o tema da tarifa, tem o tema de uma tarifa módica para quem é pobre, quem ganha pouco. Nós não podemos submeter essas pessoas a absoluto acesso a bens e serviços. É assim com a água, é assim com a energia elétrica. Quem pode pagar, paga um pouquinho mais. Quem não pode, paga um pouco menos. Isso é fazer justiça social. E isso, numa relação privada, é impossível. Porque a relação privada, ela gera lucro. Ela visa lucro. Então, o lucro terá que ser pago pela população através da tarifa. Não vai ser o governo que vai pagar. Quem vai pagar o lucro da empresa privada é a tarifa. E veja, os aposentados, eles até hoje não podem entrar na tarifa, certo? Os ex-autárquicos. Os ex-autárquicos. São 140 milhões que a SEJA parte por ano no prejuízo e que vai cair no colo da população, porque não, hoje a SE é que paga, vai ficar no Estado. Vai ficar porque eu duvido que alguém vá pegar com esse ônus. Já aconteceu com o Brito, privatizou uma parte e deixou todo o ônus com o Estado e o poder público pagando. Então eu queria ouvir razões. Não foi nem com o Estado, foi com a própria SE, que isso explica algumas dificuldades, né, que agora... a SE que restou, né? Exatamente. Ficará com o Estado. Eu não consigo enxergar benefício para vou tentar te trazer o povo e para o então. Estado. No primeiro bloco, acho que foi interessante a gente ter entrado na questão da tecnicalidade a respeito da realização ou não de plebiscito, mas agora acho que a gente pode já antecipar um debate que vem acontecendo há anos, aliás. Eu concordo com o Eric de que essa retórica de que a gente precisa ter debate, que leva a crer que a gente não vinha tendo debate, é um equívoco grave, é um equívoco que não condiz com a realidade. O debate a respeito da função e da situação das estatais no estado do Rio Grande do Sul, especificamente essas 3 estatais, CS, CRM e Sulgás, vem sendo travado já faz bastante tempo. Desde 2014, inclusive, se fala sobre federalização da CE, tamanha a situação, tamanho o buraco fiscal em que a empresa se encontra. Só para citar alguns números, a CE atualmente, dados de janeiro, deve 1,4 bilhão de ICMS, e a estimativa é que em 2019 acumule mais 1 bilhão, ou seja, recursos que poderiam estar indo para custear investimentos, para custear o salário de servidores que recebem parcelado, para custear o mais básico, gasolina da viatura da Brigada Militar, que falta hoje, poderia estar indo para lá. Tem dívida ativa hoje? Porque o parcelamento... Não. Bom, venhamos e convenhamos. Eu estou fazendo 8 boletos do meu imposto de renda agora, mas eu não tenho dívida ativa, eu não estou devendo. Pois é. E eu quero pegar uma fala aqui do Eric, ele fala que a CE está dentre umas da... dentre as maior devedora. Quais são as outras? Nós vamos entrar daqui a pouquinho nesse debate. Felizmente, a gente não está falando sobre as outras nesse momento. Eu tenho que chamar o comercial, eu vou voltar contigo. Tá ótimo. Tá? Para tu dar seguimento à tua explanação, tu estava listando os motivos, tu estava listando a dívida da CE. Retomamos a sequência. Nós vamos retomar essa conversa do Fábio, ok? Antes nós vamos para um rápido intervalo, já voltamos aqui discutindo se a população deve realmente decidir sobre a privatização ou não das companhias estatais. Já voltamos. Muito boa noite, nós estamos debatendo aqui na RDC sobre uma questão polêmica. O governador Eduardo Leite enviou em fevereiro uma proposta de acabar com a cláusula do plebiscito para se decidir sobre a venda, a privatização de empresas estatais. Aqui do meu lado eu tenho a deputada Sofia Cavedon, o deputado Fábio Osterman, o Gustavo Rocha, diretor do SENGE, e o deputado Eric Lins, do Democratas, tá? PT, novo, uma entidade interessada na causa e um deputado do Democratas.
Tá? Nós estávamos no bloco anterior, o Fábio estava com a palavra, eu vou devolver a palavra a ele. Então, Fábio, tu vinha dizendo... Eu dizia que existem diversas razões para a gente defender a privatização da CE, especificamente, que é certamente a empresa que vai gerar uma polêmica maior, até porque é a que envolve o maior número de agentes, é a que atende efetivamente uma parte maior da população, ainda assim atende pouco mais de 1/3 da população gaúcha, ou seja, mais um motivo para a gente não ter que fazer um plebiscito no estado inteiro, porque essa empresa atende somente 1/3, enfim, Porto Alegre, região metropolitana, a parte da Serra, etc., enquanto que CRM e Sulgás muito menos de 1/3, né? Mas especificamente sobre a CE e especificamente para o seu braço mais problemático, que é a CE Distribuição, ela vai precisar até 2020 de um aporte de mais de 2 bilhões de reais, sob o risco de perder a sua concessão, que é o seu grande ativo, né, e sem o qual esse 1/3 da população gaúcha vai ficar desatendida, sob o risco da empresa sofrer uma intervenção federal e a gente ter o serviço descontinuado, enfim, ter uma série de prejuízos econômicos e sociais para o nosso estado a partir daí. A empresa, como eu estava falando, deve hoje 1,4 bilhão de ICMS. A expectativa, a estimativa para 2019 é de que se acumule mais 1 bilhão aí, além de um passivo trabalhista de quase 800 milhões, passivos judiciais passando de 1,5 bilhão. Enfim, é uma empresa à beira da falência. E na pior das hipóteses, a gente deve privatizar a CE para estancar essa sangria. Porque se permitir que siga nesse caminho, esse passivo só vai aumentar, a dívida com o Estado só vai aumentar, e, finalmente, a gente vai em 2020, no máximo, se não atingir as metas regulatórias, inclusive de aporte de capital para investimento, vai perder a concessão. E esse 1/3 de gaúchos que são hoje atendidos pela CE, a Sofia trouxe o ponto de que o pessoal que é atendido pela RGE, pela S-Sul, reclamam, etc. A diferença é que quem é atendido pela CE também reclama e paga 2 vezes, né? Paga a conta de luz, inclusive se o espectador for olhar na sua conta de luz, lá aparece inclusive discriminado o ICMS que a gente paga da luz, só que a CE não paga esse ICMS para o governo do estado ainda por cima, né? Então é uma situação pré-falimentar que essa empresa se encontra e ainda não consegue atender os seus consumidores de maneira adequada. A gente teve recentemente, em especial na zona leste de Porto Alegre, um descontinuamento da provisão de luz por quase uma semana, em pleno verão, uma situação lamentável, atingindo uma grande faixa da população. E acho que a nossa população não merece isso e acho que o nosso estado, o povo desse estado não merece ter que pagar pela incompetência, pela ineficiência de empresas estatais que servem mais para cabide de emprego do que para qualquer coisa. Tá. Fábio, nós estamos debatendo aqui, né, sobre a competência da população de votar nesse plebiscito, certo? Mas tem uma coisa aqui que eu acho que eu não gostaria que nós ficássemos devendo para quem está nos assistindo, que é o seguinte: tu trazes uma informação sobre uma situação pré-falimentar da CE e o Gustavo, do outro lado, ele diz que não, né? Então, afinal de contas, né, nós não podemos, nós temos esse compromisso com quem está nos assistindo. O que está acontecendo com a CE? Na realidade, pelas opiniões que eu estou ouvindo aqui à mesa, eu cada vez tenho mais convicção de que as pessoas precisam de informação. Você está querendo dizer que as informações que eu trouxe aqui não são verdadeiras? Não, eu posso... Só para a gente posicionar o debate de maneira adequada aqui. A possibilidade de perda da concessão é absolutamente nula nesse momento. Isso é uma informação... Hoje ou em 2020? Porque eu disse que é em 2020, se não houver esses aportes. Isso são informações da própria direção da empresa. Eu vou discorrer nessa linha de raciocínio e vou tentar esclarecer. Então, só não faço sugestões aqui de que eu estou trazendo informações inverídicas Não, de maneira alguma. Na realidade, nada do que está sendo posto é uma inverdade. Mas não está sendo posto tudo. O que se debate aqui, o que se falou, que existe um debate já desde 2014, isso sim é uma inverdade. Porque, na realidade, quem está debatendo não são as pessoas que deveriam estar sendo ouvidas. Né? Porque, por exemplo, vou lhe trazer aqui uma informação. Semana passada, o telespectador pode acessar o site da ANEEL, que é a Agência Reguladora de Energia Elétrica, que deu uma nota dizendo que a CE cumpriu todos os seus indicadores de qualidade. Isso, por si só, faz com que ela não possa perder a concessão, porque os indicadores de qualidade ela está atendendo. E digo mais, senhores, de mais de 50 distribuidoras do país, a CE, pelos seus consumidores, foi eleita a 5ª melhor empresa do país. Essa é uma empresa incompetente
que está falindo, não é, gente. Não, vocês me desculpem. E então vamos deixar ela trabalhar como uma empresa, então uma gestão profissional. A CE, boa parte desse CRC, que é a indenização pelos ex-autárquicos, que eu já comentei algumas vezes aqui a essa mesa, boa parte foi investido em ativos, em empreendimentos com terceiros, em SPE, a Sociedade de Propósitos Específicos, onde a CE aportou mais de 1,5 milhão para ter dividendos durante 35 anos. Hoje, a situação da CE é diferente. Ela precisaria se recapitalizar abrindo mão desses ativos, como qualquer empresa, qualquer gestão no mundo, uma empresa profissional vai fazer. Existe já um projeto para alienar esses bens para que possa ajustar o fluxo de caixa da distribuidora. Então venhamos e convenhamos, uma empresa que é a 5ª melhor distribuidora do Brasil, entre mais de 50 distribuidoras, é uma empresa que está falindo, uma empresa incompetente? Uma empresa que tem participações em empreendimentos com empresas privadas e que poderia se recapitalizar, é uma empresa que está quebrando? Então, gente, esse debate não é só para a população, é também para os parlamentares, porque aí a gente vai ter um debate de verdade. O que é um debate de verdade? São as duas partes tendo o mesmo espaço na mídia para poder trazer essas informações. E, Fábio, eu não quero ser... aproveitar das informações que eu tenho que tu não vai poder rebater agora, tu não tem como rebater isso, né? Mas justamente eu quero dar oportunidade para ti, Fábio, pesquisar lá no site da ANEEL e tentar achar alguma incoerência, alguma inverdade nisso que eu estou falando, mas a gente só vai fazer isso, Fábio, se a gente tiver um debate. A gente está tendo aqui esse debate. Mas esse debate é restrito, Fábio. 6 meses. Fábio, qual é o alcance de um debate como esse aqui? Mas a tua ideia, então, é que todas as grandes questões sejam submetidas a plebiscitos e referendos? As que estiverem na Constituição. O que tu acha dessa mas é que para mim serve. A Constituição... Antes de 2002 não estava na Constituição. Então a gente vai colocar... Foi inserido na Constituição por meio de uma proposta de emenda constitucional. Perfeito. Aí, assim como foi, será retirada. Mas é porque que é uma falsa questão, a premissa é uma questão de vocês, extraconstitucional. Isso não é uma questão constitucional na essência. Você disse que querem quando... vender para salvar a CRE, mas é uma coisa... Deixa eu tentar botar uns pingos nos is. Por favor. Deixa eu tentar botar uns pingos nos is. Primeiro, essa ideia de querer fazer plebiscito e referendo para tudo é tão absurdo que me chegaria ao ponto de querer perguntar para as pessoas se tu vai retirar ou não o Colégio Pedro II da existência do poder público. Porque isso não é Constituição. Mas não entra na Constituição tudo. Então você não vai fazer uma pergunta para tudo que está na Constituição. Não faz o menor sentido. Mas agora tu estás no Rio de Janeiro, né? Só para a população acompanhar. Não. Constituição Federal. Constituição Federal. Constituição Federal. Está na Federal. Segundo, quando fala que as pessoas que deveriam estar debatendo não estão debatendo, isso é uma falácia do tamanho de um bonde. Na verdade, deve ser do tamanho da dívida da CE. Porque, na verdade, qualquer debate público não vai ser travado pela senhora que está nos assistindo. Não vai ser. Vai ser pelos seus representantes, vai ser pelos representantes da empresa, vai ser pelos sindicalistas, vai ser pelos repórteres. A senhora não vai ser consultada. A senhora vai querer ser absolutamente manipulada para manter as coisas. Porque nunca vai ser consultada. Porque você vai ser consultada para falar. A discussão pública se dá por agentes dentro do poder público e dentro dos sindicatos. Então dizer que ela vai ser consultada é mentira. Então a gente não pode usar esse argumento. Pelo amor de Deus, o mínimo que a gente tem que ter sentado aqui é honestidade intelectual. Honestidade na discussão. Qual é o processo de plebiscito que tu pressupões? Não, para discussão. Para discussão, ele vai falar se ele quer ou não. Agora, a discussão pública não vai passar pelas pessoas que vão votar num plebiscito. Como não? Só se a gente não quiser. Não, eles não vão ouvir as 7 milhões de pessoas. Mas como é que tu lembras como foi feito o debate? Não vai ser. Tanto o debate do sistema na televisão são convidadas pessoas para falar de um lado e do outro. Exatamente. Então não vamos mentir para a população. Com tempos mas iguais. Com o mesmo direito de tempo. Eu falo com muita tranquilidade. Vai dar o mesmo direito de tempo para as 7 milhões de pessoas? Vamos fazer uma conta aqui de 1 segundo por pessoa? Eu faço rapidinho aqui para saber. Deve dar mais ou menos uns 4 dias cada um dizendo sim ou não. Mas vamos ter honestidade intelectual, não é sobre isso que a gente está falando. Não, mas é a gente está falando de ter os setores representados com capacidade de debater. O que a gente está fazendo aqui? Sim, esse é um debate, mas ele não tem abrangência. Mas é claro que o debate. Tem porque a audiência da RDC TV é
verdade, muito bom. não, na verdade, O debate tem muita das gente universidades participando dá pro aqui meio do pelo WhatsApp, tá parlamento. mandando. Claro, Tem, não é tem perguntas desprezando pro aqui a Fábio, tem audiência perguntas do para todo mundo. RDC. O espaço da mídia sempre é considerado importante, tem que ser pro bem e pro mal, né? A mídia é um importante espaço de debate. Eu vou ter que discordar de Não, ti mas aí, vai só. ter um baita espaço Mas- para mídia num plebiscito. Exatamente. Mas Mas essa o que eu acho, mídia- que eu acho que está sendo colocado aqui, que é importante de ser dito, é da questão da competência das pessoas votarem no plebiscito. Mas o que é a Constituição? Ninguém tá negando que as pessoas são competentes. A gente tá questionando. Que elas não vão discutir. A gente está questionando, Opa, por a, gente tá quê? questionando Porque a não necessidade de Tá haver subestimando o interesse esse tipo do de discussão gaúcho. tão Não, ampla. ninguém vai discutir. Tão Como não ampla, vamos, se gente? fazendo de um Votar. mecanismo de democracia direta para uma questão Não engana técnica as como pessoas. Não podemos enganar. Acho Deixa eu que tentar essa é a aqui na grande minha. questão. Agora acho que a minha Não, é fala. só que eu não acabei ainda assim de explanar algumas coisas que eu ia dizer. Por que a gente está falando que o que dá? Na verdade, a CE está entre quarta, não é nem quinta. É quarto de 49 que eu me dei o trabalho de procurar na internet agora, um conhecimento amplo. Mas isso é simplesmente uma pesquisa de satisfação. São as pessoas dizendo se está bom ou se está ruim Bom por aí. serviço. Tá? Com serviço. Bom Tá? serviço? Não, da CE. Mas a CE não serve a todas as pessoas em termos de distribuição. A gente está falando em termos de distribuição. Sim, o mau serviço está na privatizada, Érico. Não tá. Vamos dizer o quê? Os problemas Está? que se tem hoje, antes era pior ou era melhor? Pensa na telefonia. Antes era pior ou era melhor? Vamos reviver a Mas, CRT. Então, privatizou, está mal, e tu diz assim, não, está mal, mas era pior. Era pior, Mas era mas pior. não, vai ser mas vamos lá. melhor. Não, Isso, por favor. Eric. Não, da telefonia, então eu gostaria de fazer um parênteses, porque é uma Por questão favor. recorrente, né? Quando a gente fala de privatização, a gente não pode dissociar da telefonia. Não pode. Que é um grande exemplo. É uma queixa generalizada Mas da assim, ó, telefonia, vamos por lá, favor. gente. Mas pelo menos as pessoas têm telefone. Antigamente, na casa dos vovó era a única que tinha telefone da rua inteira. Deputado, o que esse Na celular virada. aqui faz, tá? Olha Há o 20 merchan, anos olha o atrás, merchan. custava $20 mil e era um centésimo da capacidade disso aqui. Existe uma evolução tecnológica que propiciou a propagação e o acesso. É que nem a internet, gente. Então, pelo amor de Deus, a CRT já tinha o celular na época. E viemos e convenhamos. Agora, vamos ser honestos. Eu tive a oportunidade de participar na Câmara Municipal da CPI da telefonia. Um setor completamente privado. regulamentado, completamente oligopolizado, Exato, com diversas muito restrições regionais para instalação perfeito. de antenas, inclusive municipais. Nada, foi restrições que liberado passam pela total Câmara. agora, total, mas Fábio, e tá pior. mas A gente tem 4 companhias. Mas pra né? gente Total, não, mas pra gente liberado não. antena em Mas Porto não, mas Alegre. então não é Nossa. sinônimo, vamos lá, que privatizado vai ser melhor. Não, né? tem que ser privatizado e desregulamentado o máximo possível. Nossa, e Pra a saúde abrir a das concorrência. pessoas. Bom, falando de abrir a concorrência, deputado, vocês estão cientes que quem tem a intenção de comprar é a chinesa State Grid, que já é a detentora. E daí? Vai ter um Mas monopólio que estatal. xenofobia é essa de que Não, você contra tá prestando empresas de outros péssimo países? serviço. Não é É uma questão de xenofobia. contratualização, Mas é uma não, questão é do que que vai estar inserido nesse no ponto, contrato de Gustavo, acho concessão. bom lembrar que o que está sendo retirado, a intenção do governador não é só retirar o plebiscito, é retirar a proibição de monopólio. Eu acho até Que muito está no mesmo artigo. Eu acho até bom Entendeu? pegar Não, Ou seja, a gente governador quer está arrumando para um permitir monopólio. o monopólio. Isso é razoável? Isso é contraditório. Já existe um monopólio regional por uma questão até de próprio monopólio natural. Uma questão infelizmente. logística. Não tem nada de natural mas, isso. Fábio, Uma questão logística. Vamos deixar a CE Porque não existe competindo. hoje, não existe hoje, Pelo menos infelizmente isso. ainda, a possibilidade de a gente ter postes de luz concorrentes, etc. Então, na distribuição, Mas Fábio, eu posso pegar um ponto na que a gente geração, estava aliás, já existe um convergindo? certo nível de competição e acho que a gente tem que fomentar isso ainda E mais. deixa por só meio você de deixar uma coisa clara. mais pessoa, energia solar, teve um mais argumento energia que foi hidrelétrica. colocado aqui, que eu quero deixar muito claro. Teve um argumento que foi colocado, até a Sofia colocou, que esse é o caminho até para privatizar, porque vai abrir caminho para privatizar o Banrisul. Veja bem, a Com liberação... certeza, libera. Não, porque o plebiscito está sendo retirado não engloba os parágrafos do Banrisul. Nem da Corsan. Como Sociedade de Economia Mista, nem da Corsan, nem Mas- da Procerx. É da CRM, da Vamos Sulgás. combinar que isso é um caminho. Não é caminho Bem, é um nenhum. precedente. Questões separadas Eu acho que vão tinha que ser- tirar, mas não mas é a debater questão. as Então, mas, então Fábio- não vamos jogar a população tentando falar, porque o Banrisul, todo mundo gosta do Banrisul, que traz um monte de lucro, isso todo mundo sabe. Então vamos Agora, as outras perguntar à trazem um população monte de se eles prejuízo. gostam da Não, isso não é CE. Só vamos verdade. perguntar. Isso não é Não vai verdade. A perguntar. Sugar não traz Eric, prejuízo. só vamos Banrisul está no perguntar. estado todo, a CE não está. Tá, mas vamos falar de privatização. Só um pouquinho. A questão da telefonia que foi colocado, só para concluir.
os maiores índices, a pior prestação de serviço que tem lá no PROCON, são dados do PROCON, Maiores queixas, más denúncias. da telefonia. Então me desculpa, só um pouquinho. Esse mantra de que o privado é melhor do que o estatal é uma grande verdade. A melhor distribuidora do país é uma estatal, é a Copel. Então, concordo que tem um monte de questões que causam isso, a questão da desregulamentação, talvez, ou até o contrário, uma agência reguladora realmente que fosse presente. Porque o que a gente não pode é ficar nesse meio termo. Eu acho engraçado esse dado que tu me trouxeste, que o PROCON ele engloba a maioria das reclamações é da telefonia. Isso. O PROCON serve para Queixas e não funcionamento. Consumidores. Isso. Queixas de sim. Alguém consegue imaginar algum serviço dado ao consumidor que tenha maior quantidade do que celulares? Existe um indicador do Existe mais celular que alguma coisa? Existe um Quase indicador. 200 milhões de consumidores. Não, deve ter mais ou menos Tem mais 5 gente que tem celulares por instalação. pessoa. Deputado, Tem celular mas com vou instalação de explicar, água. vou Água, explicar. energia elétrica. Todo mundo tem celular, todo mundo tem energia em casa, tá? Então, geralmente assim, a são menos gente pessoas. abrange praticamente toda a população. Mas existe um indicador da Anatel e nessa CPI tá bem posto lá, que é o quê? É taxa de reclamação por número de clientes. É uma razão entre isso, ou seja, se tu tem um monte de clientes, tu vai ter um monte de reclamação. E já existe esse indicador para justamente a gente conseguir comparar a qualidade do serviço de acordo com a abrangência. E sim, por esse indicador, a telefonia é péssimo, é caríssimo e tem pouco acesso. Sabe uma coisa que eu achei interessante também que tu comentaste? Que existe a evolução tecnológica que me possibilita ter um celular que é 100 mil vezes melhor do que vovó tinha, que todo mundo ia bater na casa dela. Na época que não tinha telefone. Transmitido por herança. Isso aí. Tá? E hoje todo mundo pega de ano em ano e acaba jogando o celular fora, porque já fica velho muita gente. Sabe uma coisa que eu acho muito interessante? É que essa evolução tecnológica toda se deu por investimento. Isso me lembrou, e que eu acho que o Fábio também deve saber isso aí, nesse cartãozinho, tem esses dados aqui, que, por exemplo, a CRM está com déficit de investimento, só no ano passado deu 30 e poucos milhões, no anterior deu 20 e poucos milhões, no anterior deu 15 milhões. O que é déficit de investimento? Déficit de investimento, déficit estrutural. Não, mas é estranho talvez porque não conhece o termo. É um déficit estrutural. E que causa... acumulados sequenciadamente e crescente todos os anos. É prejuízo que ela está dando isso? Não. É déficit estrutural. É falta de investimento. A quantidade de investimento... Quem tem que responder é o governo Sartori. Não, o governo Sartori. Claro que é. E a CRM fez, no nosso período, o governo Tarso, fez as primeiras tratativas para a gaseificação do carvão que o Sartori não tocou para frente. Mas o bacana... E a empresa tem plenas condições. Aqui, ó, 2017, então, 31,8 nós conhecemos milhões. Essa história. Em 2018, o Estado botou 31 milhões para fazer frente às despesas. Isso é crescente. Todo ano cresce. Isso é déficit estrutural. Não, a CRM, ela é superavitária. Não é. Olha aqui, ó. Apresenta déficit financeiro estrutural devido ao custo operacional. Custo operacional é falta de investimento. Ela está modernizada. A CRM tem 79% do carvão do país está na mão da CRM. Um pouco de pesquisa e investimento, nós vamos para a ponta da tecnologia. E com esse mercado todo está tendo prejuízo? Não tem noção da gravidade do problema? Mas sabe qual é o problema, Eric? Eu vou dizer uma coisa para ti. Quem quer privatizar não faz boa gestão. Esse cenário nós já conhecemos. 70% do mercado está na mão da empresa e ela consegue ter prejuízo. Ela tem noção do que é isso? Ela quer provar. Gestores públicos que querem vender, querem provar que não funciona. E eu quero cobrar um outro tema. Não precisa provar, você provou agora. Agora voltou para cá. Deixa eu fechar fora da CRM. A CRM tem hoje como único cliente a CGTE da Eletrobras, que está em vias de ser privatizada também, né? Que é uma empresa extremamente deficitária. E foi fundida com a Eletrosul. É inclusive um problema e é um risco para o Rio Grande do Sul de ter uma empresa tão dependente de outra assim. E ter assim como a Sulgás do gás colombiano. E ter uma riqueza tão grande, boliviano no caso. Boliviano. E ter uma riqueza tão grande dependente dessa capacidade limitada de investimento que a empresa tem e que o governo do estado tem. Mas o interessante de tudo isso é que, felizmente, a questão do plebiscito não susta o debate. A gente simplesmente vai deixar de ter um plebiscito e vai seguir tendo que passar pelo parlamento a privatização ou não dessas empresas posteriormente. O que se está debatendo é a retirada dessa cláusula exótica
que eu repito, não é uma cláusula de caráter de natureza constitucional. Tanto é que não estava na Constituição. Mas nós vamos voltar. Não estava, não. Em algum momento entrou, na né, legislatura, esse argumento de 99. não dá, né? Não, isso não dá. Entrou posteriormente. Nós éramos e assim governo. como entrou, como é que entrou? Entrou pela oposição ao governo do PT. Foi o PDT. Não, foi unanimidade foi para o governo Olívio não vender nada. Porque a tese em relação ao governo Olívio era, vai vender o Banrisul porque não vai governar. Não e pode aí ser por unanimidade, o próprio PT que também votou. Os partidos que hoje dizem que tem que tirar foram os que votaram. Então, nós éramos governo. Nós não estávamos lá. E o que eu então quero cobrar, mas sabe, o que eu quero cobrar é do governador. Porque aqui, assim como houve uma Constituição, um momento que os constituintes ou os deputados escreveram na Constituição, nós tivemos uma eleição. E essa eleição onde o povo votou majoritariamente, ouviu o governador dizer... O povo votou majoritariamente a favor dos projetos que defendiam a privatização. Ouviu o governador Eduardo Leite... Em setembro, nós vamos mostrar esse áudio. Eu não consegui trazer hoje. Eu vou guardar. Porque tem que recortar. Essa é boa. Sim, porque vocês já colocaram meu áudio dizendo que ele prometeu. Essa é boa. E botaram assim, não é verdade. E nós temos o áudio ele prometendo na mídia que ele faria em 6 meses o plebiscito. Que ele sim defendia a privatização, mas queria perguntar para a população. É sobre isso que nós E estamos ele falando. garantiu isso. Isso foi sem citado. Isso foi dito à população e a população votou. Então, assim, o governador que honre. Rapidamente, faça em 6 meses. Não rapidamente, em 2, 3 semanas, que a população não possa se apropriar. Agora, eu não vou apoiar um calote eleitoral. Vocês vão? Essa é a pergunta. Essa te respondo. Essa te respondo. Com a pergunta da deputada. Comerciais para pensar. E que pensar? Eu respondo agora. Posso? Poderia, mas eu preciso chamar. Então tá bom. Eu preciso chamar o break. Tá? Fiquem conosco. Vocês veem que o nosso debate aqui está bem acalorado, tá? Dos dois lados está se debatendo o quê? Se as pessoas, se cabe à população votar, decidir o futuro sobre a venda das estatais. Ok, nós já voltamos, um rápido intervalo, fique conosco. Estamos de volta com o Cruzando as Conversas. Nós estamos debatendo no dia de hoje sobre o plebiscito, a retirada do plebiscito proposta pelo governador Eduardo Leite para a venda das estatais aqui no Rio Grande do Sul. Estou com a deputada Sofia Cavedon, o deputado Fábio Wasserman, o Gustavo Rocha, do SENGE-RS, e o deputado Eric Lins, dos Democratas. O nosso debate está bastante acalorado aqui. A resposta estava por vir do deputado Eric Lins. Antes eu só queria dizer que você foi salvo pelo gongo, hein? Você pode participar, você deve participar, tá? Envie suas perguntas ou comentários através do facebook.com/rdctv digital ou pelo WhatsApp 51 9981 59990. As perguntas estão chegando, Fábio. As perguntas estão chegando aqui e nós temos já um dos telespectadores que está dizendo o seguinte, ó. Pergunta que ele faz: quem esses deputados estão representando? Não é a população. Bom, deixa eu fazer uma intervenção muito rápida aqui em cima da pergunta mote desse programa. Os gaúchos devem ou não ser consultados? Os gaúchos já foram consultados nas eleições de outubro do ano passado. Essa é a questão. Os gaúchos já foram consultados. E a imensa maioria dos gaúchos deu seu endosso e seu voto, não só na eleição majoritária, ou seja, para governador do estado, para os candidatos que eram favoráveis à privatização, como era o caso do Sartori e do Eduardo Leite, e como não era o caso do candidato Miguel Rosseto, do partido da deputada Sofia, e deram voto amplamente favorável a deputados de partidos como o Novo, como o DEM, como o PSDB, como o MDB, como o PP,
que eram favoráveis às privatizações. Então os gaúchos foram consultados já sobre isso. que o Eduardo Eu, por exemplo, Leite falei muito durante a vou te campanha responder. sobre Por que o Eduardo privatização. Leite não fica tranquilo, então, que ele vai Deixa eu obter responder. um Eduardo sim? Leite- Mas é que Ele vai obter um sim tranquilo na tua tese. é uma redundância procedimental que não há por que a gente incorrer. O Estado Opa. precisa realizar Opa. reformas estruturais de forma urgente. A gente precisa avançar para a próxima etapa. A gente precisa sanar as finanças do Estado. a gente A gente precisa- precisa aderir ao regime Mas eu de não sei recuperação se esse fiscal. é o melhor caminho. Se a gente não fizer isso, Deputado, aí mas talvez, deputado, talvez o alguns partidos eu sinto que querem seguir a estratégia do quanto pior melhor, Não, com Fábio, vistas à tu eleição de sabe 2022. O que significa porque aderir ao perceberam. regime de, Não, de eu recuperação fiscal? Eu sei. O governo federal quer a venda do Banrisul. Está sob negociação. É, exatamente, mas Ele está quer, o governo colocado federal como quer, condição. o governo federal Está quer porque colocado. obviamente é o ativo mais Não. valioso. Pois Mas o governo do estado está em negociação para buscar encontrar um caminho de negociação da dívida e de adesão ao regime de recuperação fiscal, começando com a privatização dessas 3 empresas. E a partir daí dando um sinal de boa vontade e de disposição de implementar reformas. veja bem, mas eu entendo deixa eu perfeitamente. responder o anterior. Tenta me Não, convencer. mas Não, ele- aí, não, sinceramente, por que o governo federal quer a venda dessas 3 empresas? Porque o governo Eduardo Leite vai ter uma bolada para gastar nesse ano e acabou. Não, deixa eu fazer uma bolada, correção, que deputado isso? Eric. Eu já Câmara, por falei. favor. Vende o teu patrimônio. As perguntas vêm, vocês não tem querem mais resposta. dividendos. Eu não pude responder Deputado, no só um quadro pouquinho, anterior, não deputado posso Fábio, responder deixa ele nesse. fazer, Responde. deixa ele fazer. Peraí, calma, pessoal, calma, Só um pouquinho. Peraí, um de cada vez. Só um pouquinho, deputado Fábio. Deputado Fábio, deixa eu só fazer uma correção. Deixa eu fazer uma correção aqui ao deputado Peraí, um de Fábio. cada vez. Que o governador foi eleito, o governador que foi eleito pela população, ele era a favor, sim, da privatização, mas acima de tudo ele defendeu o plebiscito. que é Não, um acho que tema acima de tá tudo na ele era a mesa. favor da privatização. Não, O plebiscito é uma questão. O plebiscito é uma ele tecnicalidade. se posicionou. Ele garantiu o plebiscito. Ele impediu o plebiscito. Ele impediu o plebiscito porque seja, tinha ele era pouco contra o tempo. plebiscito. Porque tinha pouco tempo. Então a gente só Eu tô está exigindo há 5 minutos uma tentando coerência debater com do nosso vocês governador. e Desculpa, vocês estão na Fábio. base Deixa eu do fazer- grito. Substancial a respeito do plebiscito. Uma hora era contra, mas era a favor. Não, O Ângelo Mas vai dar um cobrado por jeito. isso. Vai, Mas a questão tem é que ser essa. cobrado porque Vocês estão na base porque do ele grito. É assim que vocês querem ganhar o debate público, na base do grito. vai lá. É por isso que eu estou dizendo que vocês não querem debater. Vocês querem uma ganhar na pergunta. base do grito. Daqui a 5 minutos tentando responder a pergunta do bloco do bloco Mas quem passado. pediu a tua vez foi o Fábio. Então, não eu- esquece. então deixa eu Ele explicar abriu. uma coisa para Tempo de você. liderança agora Tá. para deputado. Deixa eu explicar uma coisa. Tá. Quando vocês Cedo no falam do... Primeira coisa, quando a gente está falando de plebiscito, vocês estão falando que vocês querem debater. O debate acontece com agentes. O grande medo é perderem o debate e serem resguardados pela escolha de uma população que não pôde discutir. Esse é o medo de vocês. Não, é debater e decidir. Nós não queremos só debater. A decisão, o Queremos debate que o povo acontece aqui vote. dentro. E o qual é o medo debate de é vocês? dentro Não. do parlamento. Não, e qual é o medo de vocês? Então O tu é debate contra é o voto dentro do do povo. parlamento. O debate Tu és acontece... contra o voto do povo. Não, Qual é o eu sou medo a do favor de que o plebiscito? somatório... Em qual condição Olha, que tu acha eu que o tive povo pode 23 votar? mil votos, o Fábio teve É contra 50, o voto o Zuco do povo. teve 166, É o contra o somatório voto do do voto povo. das Não, tu é pessoas... voto do povo. O somatório Não, mas dos assume. votos vai Sofia, ser... vive uma democracia representativa. Assume que tu é contra o voto direto do Não, povo. isso é Nós ainda não democracia. ouvimos, ainda não Pode ouvimos não. a resposta O povo do pode Eric. Vocês não estão Vamos olhar pra esse deixando eu maniqueísmo. responder. Não, mas aí o povo pode não concordar Vocês com a tua não opinião. querem O o povo debate, deu sua vocês opinião querem no dia ganhar 7 no de grito. outubro de Olha aqui, 2018. mas ele tentando delegou- responder e vocês não Ele deixam. delegou esse poder se a regra estava na Constituição. A pergunta é essa. O povo, ao votar no governador, ele delegou o poder ao parlamento se ele tinha uma É essa a Constituição. pergunta. A regra era a seguinte, a Constituição dizia, vai ter plebiscito. Não, mas é no óbvio momento, que o povo delegou ao parlamento o povo não o direito de delegou, modificar a gente. Constituição. Só um pouquinho, só um É óbvio, minutinho, regras só um pra isso. minutinho. Mas o povo vivia sobre uma Pessoal, regra. olha só, Peraí, Sofia isso é e Fábio, constitucional. só um segundo, uma Vai, questão de Ângelo. ordem. Vai, Uma Ângelo. questão de ordem. Vou usar a linguagem de vocês, uma questão de ordem. Peraí, mas aí não é questão de Sofia, não é? Tá bem. Sofia, mas também quando houve a entrada dessa cláusula na Constituição, o povo havia delegado em cima da Constituição e entrou uma modificação na Pois Constituição. então.
responder. Eu queria ouvir o Eric. Não, eu quero só ajeitar esta... Mas eu nunca vou responder, porque Nessa vocês não fala. querem que eu responda. Não, mas só- Esse é o problema, vocês não Eric, querem debater. tranquilo, Eric. É que o Ângelo... Tá, então que daqui ele a diz? pouco você diz O que pro que o- Ângelo o que você vai dizer que antes de o eu povo responder conquistou? a pergunta do Quando bloco. entrou Eu só rebati um argumento retórico. Não é retórico. Importante. Quando eu tenho uma outra visão. Acho que quando o povo... Quando foi Sofia, votado você o não plebiscito, quer ouvir a minha o Quando é povo favorável à tua conquistou- posição, aí é não, conquista. o povo conquistou. Quando é contrário, é Sofia, caçada. você quer ouvir a minha Conquistou resposta ou você não quer ouvir? Uma ampliação de soberania. Ah, Sofia. Foi isso que conquistou. Você quer ouvir a minha Está resposta aqui, ou você não agora quer? eu ouço a tua resposta. Agora já passaram 10 minutos É para que o tentar Ângelo responder. Ainda não. é o âncora e ele fez E uma vocês pergunta. não deixam eu falar, vocês não querem ouvir a resposta. Vocês me perguntaram. O governador Eduardo Leite, nas eleições, deixou claro que ele era a favor da venda e disse que faria o plebiscito. Perfeito. Perfeito. Eric, por que ele não quer fazer o plebiscito agora? Eu vou dizer para vocês por que não. Minha pergunta foi outra, mas depois Mas eu compreendi que foi essa, eu acho que muita gente compreendeu que foi essa. Não. Tá. Minha pergunta é, tu vai validar o calote eleitoral? Foi essa Não, a minha pergunta pra ti. Eu não vou validar o calote eleitoral. Então, eu responda esta. vou validar a compreensão inteligente dos eleitores, porque eles não vão ficar olhando de forma rasa apenas aqui epitelialmente na pele. Eles não vão olhar na pele, eles vão dentro, eles querem sangue. Quando um candidato a governador, na verdade Muda de dois, ideia depois da não. eleição. Quando ele fala que ele é a favor da privatização e que ele vai fazer o plebiscito, Isto aí. ele está arcando com uma responsabilidade diante dos seus eleitores de que ele moverá ônus e fundos no sentido de privatizar. E fazer o plebiscito. Não. O plebiscito Mas estão não com é. suas Vocês querem a minha palavras, resposta? Ou vocês doutor. querem... Não. Ele falou, eu quero a venda. Foi um jogo pra iludir o povo. Não é jogo pelo Ele povo. usou isso pra o se povo eleger. não se Ele ilude usou por causa isso. disso. Ele falou, eu quero vender. E por isso eu vou fazer o plebiscito em 6 meses e não vou ficar enrolando igual os outros. Isso é responsabilidade Daí o que ele eleitoral. fez? Isso ele não é mandou calote. uma Ele vai lei para a fazer Assembleia para tirar não uma fazer exigência o plebiscito. para poder fazer de forma Sim, mais uma coisa rápida que ele se possível, comprometeu mais em exigente. fazer. Eric, tu respalda Mais isso, Eric. rápido, respaldo, porque isso é Tu vai dizer responsabilidade. uma coisa pra nós aqui e amanhã tu vai mudar de ideia, vai fazer o inverso. A palavra- Tu vai a palavra querer do que a governador gente eleito respeite Tá, olha a tua só. representação Não, política. eu vou 3 dizer pra meses, você. deputado. Vocês 3 estão. meses ele é já que mudou você de ideia. não está mudando de ideia. A palavra Ele falou, não tem valor "Eu algum. quero A palavra não vender." tem valor. O que ele A falou? Que ele palavra queria não tem vender valor. ou que ele não queria vender? Que ele ia fazer o Que ele ia plebiscito. Não falou isso. Falou. Não falou. Falou. Ele falou que Inclusive queria impediu vender. que o antigo governador Sartori Ele falou- antecipasse porque Não. ele era a favor do debate. Ninguém- Ele era a favor do debate. A E a palavra gente não teve, vale nada. um ano de falou debate desde e as aquilo. Em 3 pessoas meses ele já mudou. A gente teve um ano de debate desde população então. não Mas quer segundo o saber. governador, ele queria o debate e não iria fugir. Ele está fugindo. Exatamente. Nós temos que ter um debate. E nós teremos a sua um debate posição, Exatamente, deputado, ele é está coerente, continua fugindo coerente. do debate. Agora O que teremos nós debate. estamos Eu quero fazer discutindo uma é a pergunta, eu incoerência quero do fazer uma pergunta, governador. Gustavo, para todos vocês aqui. Esse debate não vai ser feito dentro da Assembleia, porque o que foi colocado aqui é que a Assembleia, com a mesma legitimidade que colocou uma cláusula, a Assembleia possa debater sobre a retirada dessa cláusula. Mas Tá o bom. povo autorizou Posso- a Assembleia a mudar essa causa? Porque se o povo votou num governador que disse que ia fazer o plebiscito, o povo não autorizou a Sabe Assembleia. qual é a diferença do que eu penso pro que Sabe vocês o que pensam? o Eduardo vai É porque fazer? vocês Vai estão se esconder defendendo- atrás do parlamento. Sofia, vocês estão defendendo o lero-lero. Não. Vocês falarem que vocês estão querendo plebiscito, nenhum governador em sã consciência ou Nós estamos candidato defendendo a vai seriedade falar. na política, Nenhum Eric. governador vai falar que Sofia, quer lero-lero. se você preferir a seriedade, não tinha seriedade. As incluído pessoas na querem Constituição essa resolução, obrigatoriedade. as pessoas Pra querem começar. solução e querem efetivamente que os serviços públicos sejam prestados. Esse negócio de lero-lero, disse-me disse, vamos debater pra cá, Não, debater isso pra não lá. é. Deputado, sabe Isso onde nós ninguém divergimos? aceita mais. muito Isso sério. Deputado, sabe onde é que Ninguém nós aceita. divergimos? É muito sério. Sabe onde é que nós Ninguém vai divergimos? prometer fazer lero-lero, debate. Deputado, As pessoas vão deputado. falar, eu vou vender ou não vou vender? Isso é Eric. postura de homem. Eric. Eu vendo ou não Opa. vendo? Eric, Opa. não, eu só um pouquinho. Só um pouquinho. Postura de homem e de mulher é dizer uma palavra. Não. Ter o seu Deputada voto, Sofia, eu só- a grande eu só- palavra aqui- e cumprir o voto. É ser homem Cumprir de a ser palavra. humano, não leva pra esse lado. Que Não, coisa tudo bem. doida. Nós somos Deputado, homens. deputado, somos seres sabe onde é que humanos. nós Não pega divergimos? homem e mulher. Falíveis, Deputado, então ele joga diga. homem contra então, mulher. Não, Deputado, então ele deputado. diga, Faz isso. eu falhei. Deputado, Não, nós Eu somos me equivoquei. homens. Então o Eduardo Leite diga, eu me equivoquei
Povo gaúcho, me desculpe. Não se equivocou, eu não. não farei o plebiscito. Não, ele falou, Ele não tá dizendo quero isso. vender Ele e vou fazer da melhor pedindo forma possível. Para a Assembleia validar um calote eleitoral, nós não podemos. Vai fazer da melhor forma possível. Nós não Isso é podemos. postura de homem, tomar postura e sair Nós em não cima do muro. podemos, Não vai em ficar de nome da lero-lero. democracia. Não foi pra isso que ele entrou. Posso tomar Ok. uma parte? Sim, por favor, Gustavo. Não, eu só queria deixar claro aqui, deputado Eric, eu acho que existe uma divergência profunda, mas não é essa. Pelo menos a minha em relação à sua postura. É que eu me considero uma pessoa bastante pragmática, da minha formação, e quando a gente coloca que o importante é vender e depois a gente vai fazer a conta, depois a gente vai decidir qual é o resultado financeiro para a população. Não, a conta vem antes da venda. Né? É que tu falou que a gente encaminha, depois a gente vê Não, como a gente vai tirar o fazer. plebiscito, depois a gente faz a olha conta e só, depois vende. Mas aí a decisão depois de vender, Não. a população precisa Ninguém falou saber isso. se isso é um bom negócio para a população. Não, vai tirar o plebiscito. Entende? Se a gente Vai ter o devido debate. Mas depois de tirar a agora- obrigatoriedade, sabe qual Mas é o meu essa receio? é O meu uma receio tecnologia. como eleitor e como cidadão é que esse assunto fique restrito à Câmara, À Assembleia. A Assembleia onde, essencialmente, existem interesses políticos. E no plebiscito não existem Não, interesses e políticos. onde é que fica os Na interesses? tua parte não existem interesses É políticos. interesse dos funcionários O povo não corporativos. será- Cada um O desses povo membros dessa não mesa será tem interesse carregado. político. É interesse Isso corporativo. precisa ficar colocado. Não, só porque, Eric, eu não sou candidato, eu não sou filiado a nenhum Tu tá partido. querendo dizer que tu não tem interesses políticos. Eu tô Tu é defendendo- representante de um sindicato Gente, e tu mas não tem o povo interesses não será políticos. carregado. Eu sou um Tu não ser representante. filiado a um partido não quer dizer que tu não tem plebiscito. interesses políticos. Olha, Tem interesses políticos eu não tenho- absolutamente legítimos, Não assim são como partidários, nós. não são Assim partidários. como O que me preocupa são os interesses políticos A partidários. diferença- que me Porque o preocupa governador são os interesses usou políticos isso para se corporativos. Esse discurso eleger. antipolítica, Eu me acho que não é o defendo, caminho. eu defendo os A gente interesses vive da numa democracia população como um representativa. todo, e não Gustavo, de um grupinho pequenininho. Os É debates essa a diferença. políticos, as visões diferentes políticas, elas devem acontecer exato para o povo tomar sua E elas se decisão. encontram no parlamento, Não, mas aí é que é tá. a representação da sociedade. Aí o que eu A acho Assembleia que- Legislativa é a casa do povo. Nós Também- somos eleitos lá para mas- representar segmentos da Fábio, sociedade. eu concordo, mas não substituir. Porque a Constituição não diz, vocês agora, o poder do povo será exercido pelos seus representantes, Mas é ponto. claro. Não, mas vai ele dizer começa que a o partir povo daí. participa. Não, E a a Constituição participação direta do diz que o povo povo é a participa. exceção em questões, como eu disse, fundantes da sociedade. Mas isso Ou energia. questões morais de alta profundidade. A energia é estratégica, é Olha setor os principais estratégico. estados do país. E a São Constituição Paulo, consagrou Santa o poder Catarina. Sabe pra Não. que serviria? Não. Sabe pra que serviria um O que plebiscito? vocês querem vender, Eric? Eu quero que Sabe vocês o que São Paulo não tem soberania, Plebiscito, sabe o que soberania Vocês dão energética, então. patrocínio, vocês Eu estão queria na base perguntar, do governo? plebiscito, olha só. Eu não. O DEM tá na plebiscito. base, né? Plebiscito. O DEM tá na base. O que significa estar na base pra você? Base, fazer parte, tá dentro do Não, governo. o que tem que secretaria. significa tá na base? Tem secretaria? Não. Não, porque assim, ó, uma explicação é o seguinte, o governo quer se financiar? Eu não consigo entender. Não tem prejuízo pro governo. O governo Como ainda não tem tem? dividendo. Como não tem? Não, o governo Não tem, O não governo tem. dividendo. Fábio, sabe de cabeça qual foi o a resultado? CE, Não, qual foi o resultado operacional dos últimos 5 de anos? patrimônio. Você sabe o que é? Gente, Sabe o que é uma quem sociedade? é o dono E do não deu patrimônio? prejuízo. Sabe o que é uma sociedade? Tá chegando A a 2 pergunta bilhões e é, meio de quem é o dono do patrimônio público? Isso não é prejuízo. Tá sendo Fábio, prejuízo. Deixa eu responder pra Fábio, ela. Mas só quem tá, é o só, dono só do tá patrimônio? observando É a nosso distribuidora, procurador, tu não tu é tá do observando o PGE. grupo. Mas o Eu vou te lucro responder. da O patrimônio geradora, público é do transmissora, povo. não compensa. Você me perguntou sobre É justo um governo Nos querer últimos se 5 anos financiar e não vender compensa. Tá, pessoal, patrimônios. pessoal, a conversa É justo está muito dividida aqui. Eu quero um pouquinho de cada um aqui. Tá, então Agora eu deixa vou eu só voltar fazer com o a Eric. pergunta, Eu vou voltar Clara. com o Eric, que ele estava falando, deputada, e ele não conseguiu terminar. Não, acho que ele terminou. Não, já te respondo a próxima. Eu vou perguntar a Tu próxima. perguntou de quem é o patrimônio. De Eu te quem é o respondo isso. patrimônio, eu Não. posso perguntar A do deputada Safra Sofia melhor. perguntou por que se Por que quer querem vender. vender? Por que Vamos querem ouvir. vender? Vamos Mas ver assim, se ó, quer. Nós e vamos perguntando base e independentes. E a pergunta é o seguinte, muito bem, é um patrimônio, é um governo que diz, eu preciso, porque eu vou usar esse recurso para financiar, Vamos deixar eles responder. Patrimônio público de quem é? É do povo. Não. O povo não ganhou tenta me poder de qualificar decidir com sobre base. isso. Tudo aquilo que for bom para a população, eu vou votar a favor. O que for ruim, eu vou falar, tá ruim, vamos consertar? E se insistir no ruim, eu vou apontar. Lá em Uruguaiana, eu era vereador, apontei 10 milhões em um ano e meio. E se fizer errado aqui, eu vou fazer da mesma forma. Não tem essa de base. Muito bem. De Tá? quem Não é tenta o desqualificar a minha opinião, dizendo que eu sou tô base e desqualificar. defendendo. Eu Não quero- é isso. Eu quero só que tu me fale em nome do governo, porque o Fábio Não, não fala mas em eu não nome do estou falando em nome governo. do governo, eu estou falando em nome da população. Tá, mas não, a vontade do governo é tirar o Não plebiscito tem, e não vender. tem vontade do governo. Tem, tá lá uma lei. Eu
ele está botando em prática um plano de governo que ele apresentou durante a eleição. Ele Que falou que ia queria fazer o vender. plebiscito. Não, queria vender. Durante a campanha ele não falou. Como Vocês não falam me que ele falou em interessa? junho. Vocês falam que ele falou em junho. Em setembro ele falou? Eu não lembro de ter Setembro nós visto. temos o áudio da Guaíba. Ele Fala falou com que ia concorrente. fazer para vender. É uma questão finalística. Para de priorizar o meio e passa a priorizar o objetivo. O meio não me interessa. Então o fale que me do interessa é o objetivo. O objetivo. meio, para mim, é fundamental, que foi votado. Tá. O que você quer saber, para que eu quero vender? Isso. Eu posso te dar alguns motivos para isso. Tá bom. Vamos começar então com a Sulgás. A Sulgás, ela é dependente... Não, as razões para vender Ué, não. mas porque você não perguntou porque eu quero vender? Não, eu foi quero essa a tua saber pergunta? para que Tá, que então eu- faz a tua pergunta que eu vou te responder. Eu tinha A pedido pergunta que era é a essa. seguinte, as razões, nós estamos afirmando aqui, o governo não gasta com essas empresas, elas têm Não, condição isso não é de Deixa de verdade. arrecadar. Não é Existe verdade. um custo de oportunidade envolvido. O ano no fato passado de ele que, botou 38 ao manter milhões. estatal, Presta atenção a também. gente tem uma O governo incapacidade não de gasta. investimento. O governo não não se gasta preocupa. diretamente, Não, mas claro deixa que de gasta. gastar. Fábio, Deixa de posso gastar. trazer uma informação? Nós estamos- Posso te só um trazer? pouquinho. Eu vou te deixar meu e-mail. Faz a Ele vai mandar pergunta e todas deixa eu as responder. informações Nós estamos A razão indo de e vender. voltando Vamos fazer o sempre seguinte, com a tu mesma erra no discussão balanço, que é e nós não financiar conseguimos o sair governo. disso. Não preciso te mandar. Nós não Mas se conseguimos tu- sair disso. Vem, Gustavo, Patrimônio Você quer social. falar a tua opinião ou quer saber minha resposta? Érico, nós estamos Fala voltando, disso. nós não nos encontramos aqui no seguinte, de um lado, tá? Do meu lado esquerdo, casualmente, está na se esquerda. dizendo que Direito de vocês, que as empresas não são sustentáveis, que as empresas não dão lucro, que não prestam bons serviços, não causam prejuízo para o Estado. Do outro lado está se dizendo que não, que Tá isso não cheio está de interessado que quer correto. comprar. Que isso não está Você correto. quer saber- você quer saber a minha resposta enquanto, ou não? Se nós aqui não conseguimos caminhar para chegar num consenso, né, quanto mais a população, né, acho que nós temos o compromisso de tentar deixar as coisas claras aqui, né, e eu tenho certeza que todos vocês representam os seus eleitores e o interesse de vocês é o melhor para eles, né? Mas, Gustavo, o que está claro aqui é que nós temos opiniões muito diversas. Mas me faz a tua Perfeito. pergunta, deixa eu Perfeito. responder. Se tu tem acordo que para enfrentar uma crise se vende patrimônio. eu te então, em vez de respondo isso. apostar, eu termino a frase porque é essa mesmo, num desenvolvimento melhor ainda dessas empresas para que elas continuem gerando dividendos para o Estado deixa eu te e responder. aí superar a crise. Não tem problema. Tá. Então eu vou pegar exatamente a tua pergunta, Pedro. Em momento de crise, a gente vende patrimônio sim. Se você está com crise na tua casa e você está com um carro na garagem que você não está usando, você vai vender ele para parar de pagar IPVA. Carro não gera, carro não patrimônio. gera riqueza. Pega Depende, outro se você exemplo. trabalhar no Uber, pessoal do Uber tá gerando riqueza para vocês? Tá, né? Por quê? Porque vocês estão usando o carro de vocês, está gerando riqueza. Quando você está com um problema em Bom, casa, mas se é um carro para usar como... se tiver faltando como comida como- na tua casa, você vai vender o carro Não, sim. vai rodar no sábado e Não. domingo, vai fazer 16, 18 horas. Tu vai como vender o fazem carro por pra dia para botar comida tua na casa. mesa. Isso aí vai momento ser de crise, assunto na isso é nossa, verdade, nossa tá? audiência pública de Em Vai ser na momento nossa de audiência. crise, você Vai ser vende nossa audiência. Estarei patrimônio lá. sim, Sofia. Bem legal. Para botar comida dentro de casa, tá bom? Mas, e se não nós pa- estamos... E se... mas nesse caso, não patrimônio que rende dividendos para botar Agora comida. vamos pensar então a segunda parte da sua pergunta. Então se a gente vende patrimônio, sim, para botar comida dentro de casa. Rende dividendos? Primeiro ponto, eu vou passar pontualmente nas três. A CE com 1,2 bilhões de patrimônio negativo. A Sulgás Patrimônio negativo. Que o conceito termo é esse, patrimônio patrimônio líquido. negativo? Patrimônio Cara, líquido. 1,2 bilhões, sabe o que Entende, vale? por favor? Só o Patrimônio terreno líquido da CE em Porto 1,2 de Alegre. mas agora você pega, só o terreno dele sim. Agora você pega as dívidas dele. Maquinário dele, tu Não, tem- a primeira coisa que você tem que entender Então, o que significa. patrimônio negativo não tem, cara. É Patrimônio dívida. Olha só, líquido pessoal, negativo. nós estamos Tem que nos entender encaminhando o para o mínimo final dos do conceitos que a programa. gente tá discutindo. Eu queria Este pedir conceito uma não é coisa para dar verdadeiro. Não, é claro oportunidade que é. para todo mundo conversar mais um pouquinho, tá? Eu quero que o Eric, em 30 segundos, dê as opiniões dele e todos nós Para vamos fechar. Caminhando ouvi-lo. aos finais. Todos nós vamos ouvi-lo sem interrompê-lo. E depois cada um vai poder falar 40 segundos das suas considerações finais. E assim vamos nós. Vamos lá, Eric. E resumo da ópera. Primeiro, a gente tem que pensar também na questão dos dividendos. Se o Estado não está recebendo dividendos porque você não está tendo lucro suficiente, por outro lado, prejuízo, você também perde pela impossibilidade de recolher ICMS no tamanho adequado.
Porque se a CE não está tendo dinheiro suficiente para pagar o ICMS do Estado, a gente está falando disso, a gente está falando de milhões e milhões e milhões que estão deixando de entrar por incompetência ou por dificuldades da empresa. Isso vale para as três. Porque a CRM, com 70%, pelas suas palavras, não consegue dar lucro, né? Inclusive tem déficits financeiros estruturais, perde capacidade de pagar. A Sulgás, tendo um tamanho de desempenho pequenininho, também não vai gerar o ICMS adequado. Isso é perda, isso é prejuízo para o Estado, e a gente tem que reverter isso botando na iniciativa privada para poder gerar esse imposto para o Estado e poder financiar as políticas públicas. Tá bem, deputado, nós já vamos voltar vamos te dar a palavra novamente. Deputado Sofia, por favor, com as últimas... Não, eu tenho... Sobre essa questão de gerar impostos, é bem importante a gente lembrar que a RGE, que é a empresa privada que fornece energia, ela tem desoneração fiscal. Agora, vai me perguntar quanto? Não sei, porque isso é fechado. Né? Isso é sigilo. São bilhões de desoneração nas empresas privadas nesse estado, que nós não temos, nem sabemos das contrapartidas e nem sabemos o montante. Então, assim, privatiza e ainda tem incentivo, e ainda é caro e ainda presta um mau serviço. Então, eu acho que assim, é muito complexo, ficou claro aqui nessa mesa. Portanto, o plebiscito, com um processo de debate alargado, ele é fundamental. E acho que o governador foi eleito com esse compromisso e nós temos que honrar, porque esse é o voto do povo. Senão fica em risco a democracia, a credibilidade do parlamento, a credibilidade do processo democrático. Tá bem, deputado, muito obrigado. Gustavo, por favor. Governador, honre a sua palavra, sua promessa de campanha de fazer o plebiscito. Eu votei no senhor, eu fui um eleitor e assim como muitos votei porque ele foi o candidato que disse que ia fazer no segundo turno, no primeiro não foi. Não. Então estou abrindo meu voto para o senhor governador. Eu só gostaria de registrar alguns fatos aqui sobre a CE que você também tem direito de saber, mas infelizmente nunca teve a oportunidade de ter alcance a essas informações, porque as informações que chegam, né, na grande mídia muitas vezes podem ter algum interesse. Tá? Então, assim, primeiro, nos últimos 5 anos, a CE investiu quase R$1 bilhão em obras. O Grupo CE, eu vou falar Grupo CE, porque quando a gente fala em vender, vendeu o grupo. Então, vamos falar a geradora, a transmissora e a distribuidora. Ela fez esse investimento. A CE é a 5ª melhor distribuidora, é a 4ª, Eric? Agora estou na dúvida se é a 4ª ou 5ª, entre 49 e Eric. Então, o serviço que ela presta é de excelência. E pelos indicadores vem melhorando a cada mês, então justamente demonstra uma capacidade de recuperação. Então falar que ela é uma empresa que não tem uma gestão incompetente é uma inverdade. Para encerrar, Gustavo. O passivo da CE, se você está pensando que vender a CE é um bom negócio para o caixa do Estado, reavalie. Todo o passivo da CE vai ficar justamente para o Estado e o Estado não vai ficar com nenhum resultado positivo. A CE tem capacidade de vender os seus ativos e participações e se resolver se não for gerida com interesses políticos. Então você, telespectador, exige o seu direito de poder ter acesso à informação e escolher se é um bom negócio ou não para o Estado. Ok. Fábio? Esse debate todo que vem acontecendo, aliás, há anos... Opa, acabou de cair meu microfone aqui. Esse debate que vem acontecendo há anos a respeito da privatização de estatais é um debate que vai continuar ao longo desse ano. Espero que ao fim desse ano a gente chegue à conclusão de que o melhor para o estado do Rio Grande do Sul, especialmente o melhor para os gaúchos, é a gente fazer com que o governo enfoque suas capacidades gerenciais na provisão de serviços básicos como segurança, saúde, educação e infraestrutura, em vez de ficar se preocupando com gerir empresas, que ele sempre vai gerir mal. E toda essa situação, para mim, só reforça a ideia de que não há nada mais estratégico do que tirar recursos tão importantes quanto energia elétrica, mineração e gás das mãos de políticos e burocratas. E é por isso que a gente vai defender a privatização dessas empresas e, nesse momento, a remoção dessa cláusula esdrúxula de obrigatoriedade de plebiscito para se privatizar essas empresas. Ok. 30 segundos, deputado Eric Lins, por favor. Bem, para terminar, até citando, falou que teve um investimento de 1 bilhão nos últimos 5 anos, isso é muito pouco, ainda porque pelas metas da ANEEL, eles têm que investir 2,1 bilhões até 2020. Daria o que ele investiu nos últimos 5 anos, ele teria que investir em cada ano, neste ano de 2019 e 2020. Obviamente não tem dinheiro para isso, né? Tem quase 800 milhões de passivos de trabalhistas provisionados. A gente precisa lembrar que
o que a população quer é serviço público de qualidade. Preciso parafrasear o meu amigo Fábio Osterman, que não importa a cor do gato. O que importa é que ele caça o rato. E tem gato, essa é a minha, tem gato que nem miando tá. E a gente quer realmente saúde, educação e segurança com qualidade. E não ficar tomando conta de empresa que, na verdade, só tem o objetivo de sustentar alguns grupos que não querem efetivamente perder, como sempre se diz por aí, a mamata. Tá bem. Muito obrigado pela participação de vocês, deputada Sofia Cavedon, do Partido dos Trabalhadores, o Gustavo Rocha, diretor do SENGE, no Rio Grande do Sul, o deputado Eric Lins, do Democratas, e o deputado Fábio Osterman, do Novo. E agradecemos a você, telespectador, que esteve conosco nesse importante debate, que será repetido mais vezes, ok? Sobre a obrigatoriedade, a retirada, esse projeto do governador Eduardo Leite, de retirar a obrigatoriedade de um plebiscito para que se comercializem as estatais aqui do Rio Grande do Sul. Muito obrigado por sua companhia, uma boa noite e até a próxima.